Boa noite, bem-vindo a mais um programa Conectar. Hoje eu quero convidar você para meditarmos na Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Nós estaremos lendo do verso 31 ao verso 35. Quero convidar você a me acompanhar nessa leitura. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tornou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Jesus falou todas estas coisas à multidão por parábolas, nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta: abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Nós temos neste texto duas parábolas. Eu vou primeiro falar do ensinamento central destas parábolas. Depois a gente olha um pouco mais separadas. A primeira parábola quer nos mostrar que o reino de Deus começa pequeno, mas crescerá muito, se tornará muito grande. O grão de mostarda é uma semente muito pequena, mas que se transforma em uma bela árvore. A planta de mostarda pode crescer a uma altura de 3 metros, embora se origine de uma semente muito pequena. O reino de Deus se iniciou entre os homens como um grão de mostarda. Jesus dá início ao reino. Passa então o projeto do reino a 12 homens. Estes 12 dão continuidade no projeto de expansão do reino. E nós, hoje, temos visto o reino se espalhar por toda a terra. A segunda parábola tem um ensino central focado no poder da palavra, no poder da ação do reino de Deus entre os homens. A palavra de Deus não volta vazia. O fermento representa o poder penetrante do reino de Deus que será estabelecido entre os homens. Na medida que a palavra de Deus é proclamada, ela vai arregimentando mais cidadãos para o reino de Deus, até que chegará o dia em que Jesus virá novamente à terra, e dessa vez para reinar. E será neste dia que tudo ficará levedado. As coisas de Deus podem parecer pequenas no mundo, contudo, têm grandes resultados. E nós podemos confiar na palavra que nós pregamos. Ela, a seu tempo, cumprirá o seu propósito, seja para a salvação ou para a condenação. A palavra de Deus lançada hoje por nós resultará no crescimento e estabelecimento do reino de Deus. Olhando agora mais para a parábola do grão de mostarda, nós temos nela 3 símbolos: a semente, que é a palavra de Deus, e por ela ser pequena, ela traz a ideia de ser insignificante, muitas vezes desprezada, mas que esconde nela um grande potencial. Depois nós temos a árvore, que é o reino de Deus. Nós temos as aves do céu, que são aqueles que buscam abrigo no reino de Deus. O ensino dessa palavra, como dissemos, é que o reino começa pequeno e depois então ele vai crescendo e acolhendo muitas pessoas. Provavelmente Jesus se refere ao início em Israel, através de um só povo, e que depois começa a crescer e se estende aos gentios. Todos os povos são acolhidos pelo reino de Deus. O tamanho da semente de mostarda ela é usada para fazer referência a exatamente isso. O reino de Deus vem de uma forma que parece insignificante, imperceptível,
Jesus, através disto, está encorajando seus discípulos a perseverar na proclamação do Evangelho. Embora o reino de Deus lhes parecia pequeno, insignificante diante a força maior que opera neste mundo, Jesus está querendo mostrar para ele que um dia eles veriam a grandeza desse reino. Quando então todos os povos, todos os filhos de Deus iriam ser reunidos por Deus. O reino de Deus é o domínio sobre a humanidade, sobre a execução de todo o seu plano redentor neste mundo presente. E o reino de Deus está com seus galhos, com as suas mãos abertas para acolher aqueles que buscam abrigo nele. Deus usa pessoas para semear a palavra, para agirem, atuarem neste mundo, trazendo a presença do reino de Deus. O agir de Deus neste mundo não é percebido. É como o fermento, parece pequeno e insignificante, assim como a semente de mostarda. A semente, ela é pequena, mas ela é lançada por seus servos e o seu fim será estrondoso, maravilhoso, e acolherá a todos que o buscarem. O reino de Deus se faz presente na história humana, está ao alcance daqueles que o desejam. Ele cresce em meio à maldade do mundo, em meio ao agir do maligno. Ele cresce invisivelmente no coração dos seres humanos. Por isso é imperceptível, por isso também é como fermento, mas vai levedando toda a massa, vai penetrando de um coração para o outro, vai alcançando mais vidas e vai transformando o lugar onde está, a vida em que ele penetra. Assim como nesse sentido o grão de mostarda, que também pode ser esta semente uma representação de Jesus, porque Jesus disse que ele é a semente que caiu na terra, que morreu, com a sua morte deu frutos, fez com que muitas novas sementes viessem a existir, viessem a nascer. Jesus é a semente que morre para que outros possam nascer e brotar. E assim o reino de Deus vai crescendo, fundamentado em Jesus e nos seus ensinos. Jesus então é o homem que decidiu morrer por todos. O reino de Deus começa em Jesus. Ele é esta pequena semente. E nele, em Jesus, Deus Pai escolheu muitos outros antes da fundação do mundo para serem adotados como filhos. Então é uma semente que morre e que gera vida a muitos outros. Jesus é esta semente. Jesus é o Israel de Deus. Jesus é a videira verdadeira. Jesus é o reino de Deus, onde a vontade do Pai se realiza 100%. E nele nós nos tornamos também membros do reino de Deus. A parábola da semente da mostarda, ela sempre está acompanhada da parábola do fermento. Ambas formam um par, de maneira que seus ensinos se complementam. A parábola da semente da mostarda, que já nos referimos mais, se refere ao crescimento exterior do reino dos céus. E a parábola do fermento se refere ao crescimento interior do reino. Em outras palavras, a parábola da semente de mostarda foca a expansão aparente, visível do reino, enquanto a parábola do fermento
focaliza a expansão no interior de cada ser humano. É uma expansão invisível, mas há uma grande influência do poder de Deus em nós, seres humanos. Esse é o ensino principal dessa parábola. Portanto, o reino de Deus nasce pequeno como um grão de semente e vai crescendo visivelmente. Pessoas vão recebendo o reino, vão se abrigando no reino de Deus. Durante anos isso vem acontecendo, de forma que o reino vem se expandindo, cumprindo a promessa de Deus a Abraão, que faria dele um grande povo. Ao mesmo tempo, o reino é como fermento, isto é, ele age no interior de cada ser humano, produzindo um efeito transformador na vida de cada indivíduo. O que nós chamamos de conversão, essa transformação. As pessoas eram dirigidas por suas vontades, por seus prazeres, mas quando ela tem um encontro com Cristo, com o reino de Deus, o poder do Espírito leva ela agora a viver para Deus. Então ela tem uma transformação. Ela já não é mais o Senhor da sua vida, mas Jesus se torna Senhor. Agora ela não age em busca de encontrar prazer para si mesma. O prazer dela é encontrar prazer em Deus. A origem da fonte de prazer dessa pessoa muda. Enquanto ela tinha prazer olhando para os seus desejos, agora ela vai ter prazer e alegria olhando para os desejos de Deus. Então, realizar a vontade de Deus e estar na presença de Deus se torna agora prazeroso para essa pessoa. Isto é o poder do Espírito de Deus operando dentro de cada ser humano, dentro do indivíduo, de mim, de você. Esse é o fermento. Vai entrando e vai levedando as nossas vidas. 3 lições são bem claras nessa parábola do fermento. A primeira é que o invisível demonstra resultados visíveis. O fermento fica invisível na massa, mas todos podem ver seu efeito. Da mesma forma, o reino de Deus, reconhecido no coração e vida dos cidadãos desse reino. A segunda é que o fermento atinge cada parte da massa. Enquanto a massa está descansando em seu processo de levedura, cada partícula dela está sendo atingida, a fim de que ela cresça. Nós, como seguidores de Cristo, devemos fazer com que o reino do céu atinja cada segmento das nossas vidas. Os cidadãos do reino devem combater as condições de miséria no mundo, devem ficar atentos às necessidades dos pobres, prezar pela melhoria na educação, devem ser solidários a causas sociais legítimas, precisam defender a justiça frente às injustiças praticadas, devem exigir honestidade dos que foram eleitos para governar, precisam promover a moralidade, a decência. Resumindo, devemos agir com integridade em todas as áreas, a fim de que os ensinamentos das Escrituras sejam relevantes em todos os lugares. Os cristãos devem fazer com que a obediência a Cristo reflita em todas as esferas de sua vida. A terceira lição está relacionada com a missão da igreja. Se nós somos realmente levedados, nós precisamos agora também ser fermento, para que outras pessoas sejam levedadas. Precisamos evangelizar, precisamos falar do amor de Cristo, precisamos anunciar que Cristo morreu por todo pecador, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Deus te abençoe.